Feche os teus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, Pai, nessa hora, pela oportunidade que temos aqui, Senhor, de louvar o teu nome, de te engrandecer, de semear no teu reino, de ouvir a tua palavra, de sermos curados pela tua palavra, Senhor. Vem agora com teu poder, fala conosco. Eu me coloco como instrumento, Senhor, nas tuas mãos, para que a tua vontade seja feita nesta manhã, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ninguém gosta. Hoje nós vamos falar de deserto. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios do deserto. Porque quando a gente fala de deserto, a gente já logo começa a imaginar o quê? O quê? Escassez de recurso. A gente começa a imaginar. Eu fui escrevendo o que vinha na minha mente quando eu pensava em deserto. Então eu pensava em escassez de recurso, eu pensava em solidão. Eu não vejo muita gente no deserto. A imagem que você tem no deserto é o vento batendo, a areia levantando e ninguém. Uma outra coisa que me veio à mente é que quando a gente fala de deserto, a gente imagina também extremos, tanto calor quanto frio. De dia 50 graus, à noite menos 30. Esse é o deserto. A gente fala também, então, de escassez de recurso, de solidão, de extremos. Mas o deserto, ele tem um propósito na nossa vida. E antes de mais nada, a gente precisa entender o que é um deserto para nós. O que é um deserto na nossa vida? Deserto na nossa vida é um momento. Em primeiro lugar, a parte do conceito que a gente precisa entender é que ele é temporário. Ninguém foi chamado para viver uma vida inteira no deserto. Tudo tem um tempo para acabar. E quem define esse tempo? Não é Deus. É você. É você com a sua atitude. Você que define quanto tempo vai durar um deserto na sua vida. Mas como assim, pastor? Não está sob o meu poder. Está. O deserto de Jesus foi 40 dias. O de Moisés foi 40 anos. Está sob a sua responsabilidade. E dependendo da sua atitude, o tempo em que você vai passar por uma situação de solidão, de escassez de recursos. Às vezes nós estamos falando de recurso humano, recurso financeiro. Você vai definir o tempo em que questões extremas vão acontecer. Você vai do choro e da dependência de Deus até a ira e a vontade de matar alguém, o cônjuge, o filho. Você vai viver sentimentos de extremidade no deserto. É normal. Isso acontece. Diga para o seu irmão, é normal o deserto. Fala para ele. Fala para ele, não reclame. Jesus passou pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. O povo de Israel passou pelo deserto. Muita gente passou pelo deserto. Alguns fisicamente, outros uns literalmente, outros figurativamente passaram pelo deserto. Paulo não esteve no deserto literal, mas ele teve vários desertos. Paulo diz assim: eu passei por naufrágio, fui picado por cobra, fui apedrejado até a morte. Apedrejaram Paulo
até a morte. Jogaram ele fora da cidade e deram ele como morto. Foi quando ele teve a experiência e ele foi até o terceiro céu. E diz ele depois em uma das suas cartas: eu vi coisas que não é lícito ao homem saber. Passou um deserto. Jonas passou um deserto, dentro da boca da baleia. Todos nós, ou passamos, ou estamos passando, ou vamos passar um deserto. Então, essa é uma palavra para você. Se não for para hoje, pode ser para amanhã. Guarde, aprenda, não reclame. Tudo depende da nossa postura. Sabe o que eu mais sinto falta? Muitas vezes quando eu lido com alguns irmãos, não é de ter pessoas que não pecam, porque isso é impossível. O que eu mais sinto falta é de ter pessoas com atitude. Muitas vezes, caminhando junto ali, batalhando. Falta atitude ao povo de Deus. Atitude de receber bem o deserto. Atitude de se posicionar diante de um erro, diante de um pecado. Atitude de não murmurar. Atitude de não reclamar. Atitude de batalhar, de ir atrás, de conquistar. A falta de atitude é muito pior do que o pecado. Porque o apóstolo João disse assim: se alguém disser que não tem pecado, está chamando Deus de mentiroso. Não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um fiel advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Aleluia por isso. Tem saída para o pecado. Se você confessar, se arrepender e abandonar o seu pecado, diz a Bíblia que alcançará misericórdia. Mas não tem saída para a falta de atitude. Vai morrer no deserto quem não tem atitude. Não tem milagre que tire um crente do deserto. Não tem. Entenda isso, não adianta dobrar o teu joelho e falar: Deus, me tira desse deserto. Ele não vai te tirar, é você que vai sair dele. É você. Está orando errado, está pedindo errado, e não recebe porque pedis mal. Está passando por um deserto, é hora de levantar sua cabeça e agir por convicção, e por valores, e por aquilo que você conhece da palavra de Deus. Ficar com cara feia, ficar reclamando na célula, cara comprida, está tudo ruim, está tudo estragado, nada presta, está tudo podre. Seja você o agente de transformação na tua própria vida. Deus já te deu o Espírito dele. Deus já deu o Filho dele. Deus já deu salvação, graça, poder, dom. O que mais você precisa? Atitude. Você precisa de atitude. E é duro ouvir isso. É duro. É duro. Mas esta é a grande realidade. Um dos benefícios do deserto, e o primeiro que eu gostaria de compartilhar com vocês, está em Deuteronômio capítulo 1, verso 31. Deuteronômio capítulo 1, verso 31. Deuteronômio 1, 31. Diz assim: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou
como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. A primeira atitude que você precisa tomar é parar de reclamar do deserto. Isso só retarda o tempo de você sair. Quantos entendem isso? Amém? Então tá. Entenda que tem benefícios de estar no deserto. E o primeiro deles é no deserto que você vai conhecer Deus como Pai. É no deserto que você vai conhecer a Deus como Pai. É no momento de dificuldade. É no momento de escassez de recurso. É no momento quando não tem ninguém e você reclama assim: não tem ninguém. Não é para reclamar, é para entender que não é para ter ninguém naquele momento. Porque tem pessoas que reclamam: não tem ninguém agora, aqui, agora, preciso só chorar. Mas Deus preparou para não ter ninguém mesmo naquele momento. É momento de você passar. É momento de você encarar. Para ser forjado. Quem estava com Jesus no deserto? A areia. A areia, o cactus. As aves de rapina. Não tinha ninguém. É no deserto que você vai conhecer a Deus como Pai, como provedor, como aquele que cuida, como aquele que te carrega no colo, como diz a palavra aqui, como aquele que te sustenta, como aquele que marca presença na sua vida. Então vai resolver a solidão, vai resolver a escassez de recurso, vai resolver os extremos, porque Deus no deserto, com o povo de Israel, durante a noite, e quando vinha o frio, Ele era a coluna de fogo, e durante o dia, quando vinha o calor, Ele era a nuvem que protegia o povo. Ele é o Deus que cuida dos teus extremos, tanto na ira, quanto na paciência, tanto na alegria, quanto na tristeza. É Deus que vai cuidar da sua estabilidade emocional. É Deus. Não é uma pessoa. Não é um cônjuge, não é um namorado, não é uma namorada, não é um pai, não é uma mãe, não é ninguém que vai cuidar do seu problema emocional. Quem vai cuidar das suas emoções é o próprio Pai Celestial. E para isso Ele tem que te levar para o deserto. Entenda, não tem outro lugar em que você vai ver a escassez de recursos. Porque sabe o que acontece, querido? Vocês já viram aquele discurso que diz assim: quem muito tem, valor não dá. Quem tem muita coisa não dá valor para aquilo. Tudo que vem fácil, minha mãe falava, valor nunca traz. Tudo que vem fácil, tudo que é dado. Quando que você vai valorizar a presença de Deus como Pai? Quando você se der conta de que não tem mais nada para onde você se apoiar. E onde é esse lugar? Deserto. É o deserto. É o bendito deserto. Não o maldito deserto. É o bendito deserto. É o lugar que Deus escolheu para mostrar que Ele é teu Pai. Entenda isso. Entenda isso. Ah, pastor, você está falando. Eu estou falando porque eu sei o que é deserto. Estou num deserto, passei por um monte de deserto e ainda vou passar por mais vários. Mas você nunca me viu reclamar do meu deserto. Nem vai ver. Nem vai ver. Porque eu sei que é bênção para a minha vida. E Deus, neste momento, neste exato momento, está mostrando que é Pai na minha vida. E se você não sabe o que é ter um Pai celestial, peça para Deus te levar ao deserto.
Tenha pelo menos uma atitude na sua vida. Já que não teve até agora, tenha uma. Fala: Deus, me leva para o deserto, vai. Para ver se eu aprendo. Porque tem muita gente que conseguiu tudo na vida muito fácil. Ele precisa dar valor. Vou dar um exemplo claro, baseado na questão da mudança aqui do local. Vê como o pessoal de Cotia valoriza. Não é porque eu moro em Cotia não, querido. Eu não morava em Cotia quando eu vim para a igreja. Sabe por quê? Porque muitos deles era busão, 1, 2 busão, descia na Raposo, vinha a pé, dia de chuva, com criança. Aí quem mora do lado da igreja não vinha no culto. Entende? Entende? Não estou defendendo ninguém de Cotia não, porque eu sou pastor de todo mundo. Mas se você quiser pensar isso, pode pensar. Não me importa não o que você pensa. Eu tenho minha consciência tranquila diante de Deus. Eu pastoreio todo mundo. E eu amo todo mundo. E eu não sei até quando eu vou morar em Cotia. Estou falando pessoa que vem de longe, vem de longe. Aí, aquilo custa. E a pessoa faz. É uma situação simples, mas que mostra o valor que você dá às coisas que Deus te entrega nas mãos. Você precisa entender que nessa dificuldade o Pai quer se revelar a você. É momento de você orar assim: Pai, se revela a mim no meu deserto. Mostra a tua paternidade. Mostra que eu fui adotado, porque a Bíblia diz que nós fomos adotados, recebemos o espírito de adoção que clama: Abba, Pai. Jesus, o primogênito, nós, irmãos de Jesus, filhos de Deus, por adoção, pela fé em Cristo Jesus. Então diz para ele: talvez você tenha uma certa dificuldade, porque tua referência de pai na terra talvez não tenha sido boa. Muitas pessoas nem sabem quem é o pai. Às vezes teve a referência de pai num avô, teve a referência de pai na mãe, que não é a mesma coisa. Mas eu quero dizer para você que não teve uma boa referência de pai. Deus é demais. Ele vai te mostrar o que é ser um pai. Vai te mostrar o que é ser um pai que ama e cuida, que corrige. Às vezes tua referência de pai, você diz assim: minha referência foi ótima, meu pai me deu tudo na vida, nunca me bateu. Péssima referência. Deus vai te mostrar como é que é ser pai. Começa te batendo. Porque a Bíblia diz que Ele corrige quem Ele ama. Começa batendo. E aí depois põe no colo, carrega no colo. Carrega no colo. Sabe quando carrega? Quando as suas próprias forças não conseguem mais fazer você andar. Aí Ele vem e te toma no colo. Minha mãe, quando eu era pequeno, eu era gordo. Se você está me zoando que eu ainda estou gordo, eu aposto correr na esteira com você. Quem quiser me desafiar, tirando o Luiz Felipe, eu aceito. Estou brincando. Minha mãe, quando eu era pequenininho, bem gordo. Bem gordo. Eu tinha um problema de bronquite sério. Ela não conhecia o Senhor e tentava de tudo para me curar. E um dia ela foi me levar numa benzedeira. Era bem longe. A minha referência era que era muito longe. Porque eu lembro de uma estrada de terra que fazia assim. Você só via o próximo trecho, você não viu o resto. E eu andando com aquelas pernas que você não sabia o que era canela ou o que era coxa. Era uma coisa reta, gorda. A camiseta que via aqui no umbigo assim, porque não conseguia descer. E minha mãe pegando: vamos filho, vai
vai resolver. A benzedeira vai resolver isso aí. Eu tinha uns 6 anos de idade. 5, 6 anos de idade. Eu lembro até hoje. Eu tenho péssima memória, mas esse negócio nunca saiu da minha cabeça. Porque minha mãe, com uma mala pesada, um sol, a estrada era de terra com aquelas pedras, sabe? Falei, mãe, não estou aguentando. Ela falou, então sobe aqui no meu ombro. E eu subi assim, aqui nela, assim. Aqui assim. Ela, vamos embora, meu filho. E me levou, eu arriscaria dizer, pelo menos 1,5 km. Eu com 5, 6 anos de idade, eu devia pesar uns 35 quilos. E ela me levou. E eu lembro até hoje, a gente chegando e a benzendeira perguntando se era para benzer minha mãe ou eu. E passamos pelo ritual tudo e fomos embora. Eu só queria dizer que nada marcou tanto minha vida quando eu era pequenininho. Lógico que eu lembro das brincadeiras, eu lembro de uma série de coisas. Eu lembro de briga, eu lembro de algumas coisas. Mas nada marcou tanto minha vida em termos de aprendizado quanto criança é uma bênção, né? Não deixe eles voltarem sozinhos assim do jeito que eles vieram, não. Nada marcou tanto a minha vida quanto essa situação. Porque eu vi que minha mãe me amava. Eu vi ali. Eu sabia que eu era pesado, querido. Eu era pesado para mim, imagina para ela. E minha mãe suava assim. E ó. Você precisa provar do poder do Pai Celestial. Deixar Deus te carregar no deserto. Carregar no colo, quando as suas forças acabarem. Confie nele, não reclame. Mas a minha igreja, mais a palavra, mais você, mais isso, mais aquilo. O pior é que tem gente que vai para o Facebook reclamar do deserto. Mas tem uma coisa pior que essa. Tem uma coisa pior que essa. As pessoas que vão lá na reclamação e falam amém, é verdade. Feio demais. Feio demais. Ridículo. Só para fazer uma moral. Se a pessoa está lá reclamando da vida, meu irmão, vai e mete um versículo no comentário. Nada de amém, eu concordo. Isso mesmo, verdade. Misericórdia. Misericórdia. A pessoa está no deserto, está jogando a terra para cima, você vem e joga mais terra nela. Mais areia, mais areia. Quer sair do deserto? Mais areia. Dá a mão para tirar de lá, pelo amor de Deus. Ajude. Tenha atitude. Não precisa fazer média com ninguém não, viu, meu irmão? Você não precisa fazer média com ninguém não. Você não é obrigado a concordar com o erro do seu irmão. Amém? Está com medo do quê? Tenha medo daquele que pode pegar sua alma e lançá-la no inferno. Desse você tem que ter medo. Tem medo do diabo? Tem medo do irmão? Não gostou? Me encontra domingo na igreja, a gente conversa. Já sabe onde eu estou, todo domingo de manhã. Eu não deixo barato não, mas não é porque eu sou pastor. Desde quando eu não era pastor. Não deixo barato não, né, Bruno? E aprendeu também. E também não deixa barato. É assim. Mas resolve a coisa. Resolve logo do jeito que é. É assim que tem que ser. Você tem que ser instrumento de bênção para o teu irmão. Amém? Eu abri um parênteses aí só para... Porque eu vi umas coisas essa semana aí que... Então, primeiro aspecto.
Você vai conhecer Deus como Pai. Isso é maravilhoso, hein? Amém? Então o deserto já é coisa boa. Você já pode agradecer a Deus. Você já pode falar para o seu irmão assim: vamos começar a agradecer pelo deserto? Fala com ele, fala para ele. Vamos começar a agradecer? Agora é a hora. Segundo ponto. São 18. Estou brincando. Eu separei só 3 hoje. Deve ter mais, mas o Espírito quer falar só 3 hoje. Segundo ponto. Mateus 4:1. Vamos lá. Mateus, logo depois do índice do Novo Testamento. 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser acariciado pelo diabo. Não? Minha versão é a errada tradução de hoje. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O propósito dele ter ido para o deserto foi ser tentado pelo diabo. Que negócio doido. Segundo benefício do deserto: o deserto te ensina como lidar com a tentação. É só no deserto. Nesta parte do deserto, muitos de nós caem. Enche a boca de areia. Muitos de nós. Porque quando você é tentado, e Tiago, irmão de Jesus, o apóstolo, ele diz assim para nós, que cada um é tentado. Olha para cá, lá não tem nada de bom, pode olhar para mim. Não distraia, foco. Estou falando do teu deserto, depois você vai chorar lá. É do teu deserto que eu estou falando. Aí, você é levado ao deserto, vem a tentação, você se sente sozinho, desamparado, com escassez de recursos, e é tentado em várias coisas. Tiago falou assim, que cada um é tentado e engodado pela sua própria concupiscência. Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado por ninguém. Mas como é que é esse negócio, então? É lá que Deus quer te ensinar a vencer os seus maus desejos. É no deserto. Não é no meio da festa. Porque rejeitar comida quando está com barriga cheia é fácil. Quero ver você rejeitar a comida quando você está com o estômago colado nas costas. Aí o casal vive um péssimo momento, os dois estão afastados, e aí o Satanás vem. Está com falta. Está com falta de sexo, de amor, de carinho. Às vezes o filho, o jovem, não supre suas necessidades na palavra de Deus, tudo. Aí o que acontece? No momento de tentação, no deserto, vem o diabo com um prato, e ele já se derrete todo para o prato do diabo. Se derrete todo. Ou é para sair com pessoas, fazer coisas ilícitas, coisas que desagradam a Deus, coisas proibidas. É nessa hora. Mas então Deus quer me ver cair. Não. Ele quer te ver vencer. Mas Ele sabe que você só vai vencer quando você vencer sozinho a sua luta. Só você e Ele. Entenda isso pelo amor de Deus. Você precisa vencer a sua luta, só você e Deus. Essa luta é individual.
Ah, mas eu vou trazer meu marido. Tá bom, ele vai te ajudar em oração. Mas o teu deserto é o teu deserto, e o deserto dele é o deserto dele. E o deserto do casal é o deserto do casal. Todo mundo tem um deserto individual e é desse que eu estou falando. O deserto do casal eu deixo para o pastor Mário falar. Não, eu posso falar também. Mas eu prefiro deixar para o pastor Mário falar. Deserto individual. Você precisa vencer seus medos. Você precisa vencer seus desejos. Você precisa vencer aquilo que te domina. Deus disse assim lá atrás para Caim: Caim, o teu pecado, ele vai te dominar. Ele vai estar aí, ó, pronto para te pegar. Você vai ter que ficar lidando com isso. O pecado está aí. Você matou seu irmão. Agora o seu pecado está aí. Ó. Vai ficar sobre você aí. Só que nós temos o Espírito Santo e Ele trouxe perdão para nós. O nosso pecado foi cravado na cruz. E tinha uma dívida. A dívida de Caim não foi paga. A nossa dívida foi paga. A nossa dívida foi paga. Foi paga. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós foi pago, anulado, cancelado. Nós somos livres de toda a condenação do pecado. Nós somos livres de toda a prisão de Satanás. Nós temos condições de viver uma vida em liberdade espiritual. Basta nós termos a atitude e entender que é no deserto e sozinhos que vamos vencer esta luta. E aí sim, o cântico que nós cantamos será uma grande verdade nas nossas vidas. Quero ser tua resposta para essa geração. Enche-me de ti, enche-me de ti. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Você vai vencer, o Espírito vai te encher. Você vai ver que Deus é Pai. Ele vai te carregar, Ele vai te suprir, Ele vai te trazer controle e equilíbrio emocional. Você vai vencer a tentação. Amém? Parece que você não quer vencer a tentação. Eu não estou te recriminando por isso não. Às vezes acontece isso mesmo. Às vezes a tentação é tão boa que nem dá vontade de falar, sai para lá. Estou mentindo? É só comigo que acontece isso? Tem algum corajoso que levanta a mão e fala comigo também assim? Ah, metade é corajoso. A outra metade mentiu. Porque é assim com todo mundo. Se o pecado fosse ruim, ninguém queria saber dele. Mas temos que entender o quanto o pecado nos afasta de Deus. Da mesma forma que a santidade nos aproxima dele. Amém? Meu desejo é que o Senhor te fortaleça neste deserto. E que você vença a sua tentação, em nome de Jesus. Amém? Assim como eu estou lutando para vencer as minhas, você lute e vença as suas. Amém? Deus vai te dar vitória, Deus é contigo. Assim como Ele está me carregando no colo, Ele também te carregue. Eu profetizo que Deus vai te pegar no colo. Logo mais, calma, ainda não esmorece e não cai na terra não. Não cai na areia agora não. Caminha mais um pouco que eu sei que você tem força. Caminha mais um pouco, daqui a pouco quando você menos esperar, Ele vai falar, vem cá filho. Eu vou te levar. Oh, é Ele que carrega, é Ele que cuida de nós. Terceiro ponto. Números 20.
Números 20, versículo 1. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Primeiro aspecto desta colocação: você precisa entender que quem te leva para o deserto não é o teu pastor, não é o teu líder de célula, não é o teu cônjuge, é Deus. Você consegue aceitar isso? Não consegue aceitar? Você vai sofrer muito na vida então. Tem que aceitar. Quem te leva para o deserto é Deus. É Ele que te leva. Com propósitos. É Ele quem te leva. Se você não aceitar, você vai ser um crente mal resolvido. Muito mal resolvido. Que pode até ir para o céu, mas vai viver uma vida amarga aqui na terra, sem ter os seus propósitos bem resolvidos. Agora, quando você entende que quem te leva para o deserto é Deus, porque Ele quer se revelar como Pai, Ele quer te suprir, Ele quer cuidar de você, Ele quer mostrar que Ele é poderoso, Ele quer te mostrar que você pode vencer a tentação. Você viu aqui que o povo disse: Moisés, você nos trouxe para esse deserto? Não foi Moisés que levou, queridos. Moisés libertou eles de Faraó pelo poder de Deus. Moisés só estava obedecendo a Deus. Quem levou para o deserto foi? Quem te leva para o deserto? Quem te leva para o deserto? Você aceita isso? É Ele quem me leva. Quem levou Jó para o deserto? Hã? Quem levou Moisés para o deserto? Quem levou Jesus para o deserto? E quem leva você para o deserto? Deus. Estou falando, parece Mobral. Se parece Mobral, talvez o problema não seja do professor. Estou brincando, vocês são uma bênção. É porque repetir para lembrar. Quem leva para o deserto é Deus, oh glória. É Deus que me leva. É Deus que me leva. Então eu vou sorrir. Mas sorrir com a boca fechada para não entrar areia. Eu vou sorrir. Eu vou sorrir. É Deus que está me levando para o deserto. Ai, eu estou assim, não consigo me mexer, não consigo isso, eu não consigo aquilo, e eu não consigo aquilo, eu não consigo aquilo outro. Quem está falando não consigo há muito tempo aí? Bando de medroso. Bando de medroso. Eu sei que tem um monte de gente falando: mas eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo vencer, eu não consigo pagar, eu não consigo um namorado, eu não consigo uma namorada, eu não consigo mudar, eu não consigo aquilo, eu não consigo aquilo outro, eu não consigo emprego, eu não consigo aquilo. Chega! Atitude! Atitude! Eu não consigo, não consigo, não consigo. Atitude! Eu vou conseguir. Porque Deus é comigo. Você é crente ou não é? Quem aqui é crente? Dá um glória a Deus. Mas só quem é crente dá glória a Deus. Quem é morno não dá glória a Deus. Quem é convencido não dá glória a Deus passando pela prova, passando pela luta. A Bíblia diz que Abraão passou pela sua prova dando glória a Deus. Passou pelo deserto dele. E sabe uma faceta do deserto de Abraão? Deus pediu para ele matar o filho dele. Tá? Achou seu deserto ruim ainda?
Pode agradecer a Deus que o seu deserto está light. Chega, tira da sua boca eu não consigo, tira do teu vocabulário eu não posso. Eu vou conseguir, Deus vai fazer. Eu creio e eu vou andar por convicções, porque a Bíblia diz que Deus se agrada daquele que vive pela fé, porque se aquele que vive pela fé recuar, Deus não se agrada mais, não tem mais prazer. Deus se agrada daquele que vive por fé. Viver por fé não é viver pelo que sente, é viver pelo que acredita. O que você acredita ser o certo para a sua vida? Servir a Deus, honrá-lo e provar do seu poder de Pai, ou cumprir as suas vontades? Escolha, escolha. Eu faço como fez Josué lá atrás. Hoje está diante de vocês: servir a Deus ou servir aos outros ídolos, que são vocês mesmos, o mundo, a carne. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Com toda a minha dificuldade, com toda a minha limitação, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu não vou abrir mão disso. Você não pode abrir mão disso. Você vai abrir mão disso? Hã? Você vai jogar isso no lixo? Você vai dizer para Jesus que o sacrifício dele não valeu em nada, só por causa do teu deserto? Que é isso? É deserto? Então vem deserto, Senhor, e me ensina a vencer. Mas a atitude que eu quero ressaltar, essa terceira atitude, a primeira é: você vai provar de Deus como Pai. A segunda é: você vai vencer as tentações. E a terceira é: você aprender a ser grato. Porque a ingratidão mata. Quem é pai e mãe sabe o quanto dói um filho ingrato. Sabe ou não sabe? Mesmo nas pequenas coisas que você faz, o filho nem te agradece. Aí você tem que falar assim: o que tem que falar? Obrigado. Eu falhei, eu esqueci de ensinar acho que um monte de coisa para os meus filhos. Mas isso eu ensinei. Ser grato pelo que tem. É a comida que vem, nossa, que delícia. Que delícia. Obrigado. Acaba de comer, dá um abraço na mãe. Obrigado, mãe. Estava muito bom. Obrigado por ter, antes de fazer a refeição, orar agradecendo a Deus. Ser grato a Deus pelo emprego, ser grato a Deus pelo que você é, pelo que Ele já fez na sua vida. Ser grato a Deus. Não seja como esse povo que ficava reclamando: mas tinha isso, tinha berinjela, tinha alho, tinha feijoada. Feijoada do capeta, do Egito. É melhor o arroz integral do céu do que a feijoada do capeta. Feijoada não, que a feijoada foi bênção ontem. Porque a feijoada é bom. A lasanha não, essas comidas não podem ser do diabo. Comida é de Deus. Quem concorda comigo, dá um glória a Deus. Comida é de Deus. Então, o povo reclamando: mas não tinha as uvas, as romãs, nem água para beber tem aqui. Não tem? Não tem. Você pediu para Deus? Você buscou saber qual é o propósito de Deus com esse deserto na sua vida? Seja grato a Deus pelo que você tem. É o meu poisézinho aqui, mas glória a Deus. Eu tenho meu carrinho lá e o pessoal na firma, o cara foi trocar de carro, né? Aí eu falei: não pega esse carro aí não, um carro feio, né? Um outro carro que ele queria, esse carro feio da bexiga. Ele: que carro você tem?
Eu falei, um muito pior que o seu, mas eu sou muito grato a Deus pelo que Ele me deu. Toma, trouxa. Toma. Sou grato a Deus. Que causa? Eu só falei que o carro era feio, não precisa se ofender comigo. Estava ainda pesquisando ainda, nem tinha comprado, valha-me Deus. Se já tivesse comprado, eu não ia falar que era feio. Eu ia me calar, eu ia falar só se ele perguntasse. Não se ofendeu. Que carro você tem? Eu falei, eu tenho muito mais velho que o teu. Mas é bênção na minha vida. E eu não tenho outro melhor porque eu não quero. E é verdade. Porque eu não quero. Se eu quiser, eu vou lá amanhã e compro outro. Não quero, tá bom aquele. Minha mulher é grata a Deus, ama o carro. Eu também gosto, meus meninos gostam. Então tá valendo. Minha cachorra gosta. Todo mundo que interessa na minha vida gosta. Então acabou. Esse negócio de ficar dando satisfação para os outros. Você tem que ser grato a Deus pelo que Deus te deu. O mundo gosta muito de criticar a gente pelas coisas que a gente tem. Isso aí. E às vezes não é nem o mundo, às vezes é você mesmo, que é ingrato. Deus já te deu tanto, está te dando condição, você está de pé. E aí está reclamando, porque você olha só o que você não tem. E não olha o que você tem. Quer ver? Ah, não tenho emprego, mas você tem uma célula. Ah, pastor. Você tem uma célula, você acha ruim? Você acha ruim? Acha ruim? Vai, seja macho. Não? É bênção, não é? Ah, é. É bênção, é bênção. É bênção, não é? Ah, é bênção. É bênção. É bênção para trabalhar na sua vida. É o seu desertinho. Vai lá na célula, é bênção. Ah, mas está difícil, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mostra o teu poder de Pai. Me livra da tentação e me ajuda a ser grato. Porque a gratidão é um sentimento dos mais nobres que existe. Dos mais nobres que existe. Ser grato a Deus. Ser grato às pessoas. Ser grato por tudo que você tem. Amém?